Hoje eu vou fazer pão de torresmo. Pra mim é o melhor pão de torresmo. Eu preciso da farinha de porco. Eu já fiz outro vídeo com farinha de porco, já como que eu faço minhas farinhas de porco. Não sei se meu filho já postou, mas eu já fiz. E esse pão de torresmo eu sempre faço com a farinha de porco, então não sei se dá certo se fazer sem, porque eu sempre fiz com ela. Mas se vocês quiserem testar, eu só faço com ela mesmo. Coloco o torresmo no meio, pico o torresminho, coloco no meio do pão. Ele sai crocantinho, ele fica redondinho, não cresce tanto, porque é uma massa mais pesada, ele não cresce tanto, mas não fica com aquele aspecto, aquela textura gosmenta. E é isso aí, eu vou ensinar vocês a fazer esse pão de torresmo. Pra mim é o mais gostoso que tem, ó. Fiz muita receita de pão de torresmo, nenhuma me agradou. O gosto não era ruim, não. Mas a textura pra mim era... não era aquilo que eu procurava, não. Até que eu fui e achei algo que eu quis. Fucei, mexi na farinha, coloquei farinha, arranquei farinha. E eu cheguei na textura. Então, eu vou passar para vocês a receita. Espero que vocês gostem. Então, tá. Deixa eu passar para vocês. Aí, já tem um copo americano d'água. Vou colocar mais um. Então, são 2 copos americanos d'água. Vou ligar o fogo. Vou colocar 4 colheres de sopa de psyllium. 1, 2, 3... 4, 2 de farinha de amêndoa, 2 colheres de sopa bem cheia de farinha de amêndoa e sal. Um teco, né? Reclamaram que a minha colher faz barulho na panela quando eu uso. Eu não tenho uma colher silenciosa. Não, tem esse daqui, uma espátula. Também vai. Que foi, filho? Amor. Ó, eu vou mexendo, tá? Até formar uma bola também. Isso. Aqui vocês não põem queijo não, tá? Nesse não vai queijo não. Vai ficar uma coisa muito pesada. Queijo, porco, não dá certo, não. Aí vou mexendo, depois eu mostro pra vocês como que fica. Ou não, acho que não vai dar tempo mesmo aí, ó. Tá formando já o que eu quero. Vocês continuar mexendo. Aqui já vou pôr na batedeira e já vou começar a acrescentar os ovos e a farinha de porco. Eu não ponho a farinha de porco aqui não, ponho junto com os ovos. Isso daqui que eu quero mesmo, ó. Esquentou. Bem, base de quase todos os meus pães são assim mesmo aí. Claro, tem uns que eu quero mais firminhos, aqui não, daqui eu quero essa baba mesmo aí, ó. Aí, isso daqui mesmo. Vou desligar agora e vou começar a colocar os ovos na batedeira. Aqui tá a misturinha que eu já tirei do... agora tá filmando. Aqui tá a misturinha que eu tirei do fogo, tá quente ainda, tá? Aquela gosminha lá. E eu vou acrescentar 2 ovos. Uma paradinha. Ela começa a subir, né? Continua batendo. Aqui eu vou juntar as farinhas. Vou começar a colocar a colherada de farinha de porco que eu vou precisar.
Então, ó, agora eu vou precisar, foi 3 colheres de sopa de farinha de porco. Não preciso de mais. Ó, 3 colheres de farinha de porco deu. Se precisar, tem que ficar assim, ó, nessa consistência. Ó, não pode ficar líquida, não. Ó, fica bem. Aí agora aqui, eu fritei ontem torresmo. E aqui tem 70 gramas de torresmo. É assim, eu picotei pra ficar assim. Eu pego e jogo aqui. Você mexe. Pra agregar esses torresmo na massa. Se vocês quiserem colocar mais, coloca. Pra mim, 70 gramas de torresmo é suficiente. Aproveite e já vou colocar uma colher limpa. Vou colocar fermento. Vou colocar 2 colheres de sobremesa de fermento. Coloco bem cheio. Aproveite e já mexe tudo. É o meu pão de torresmo. Ele é bom, viu? Tá, eu estou filmando, né? Pessoa fazer tudo isso aqui não tá filmando? Meu Deus. Tá chegando. O forno já tá quente. Eu vou fazer bolinha. Se você fizer ele grande, vai ficar muito tempo no forno. Então, sempre faz ele mais pequenininho. O cheiro de torresmo já tá subindo. Lavar minha mão, passar um pouco de azeite. Azeite ou água, tá? Lavei a mão passando azeite. Ou vocês passam água mesmo? Vocês fazem bolinha. Eu vou pôr nessas forminhas aqui que eu gosto, né? Ó, o torresmo já deixo bem, né? Se vocês gostam demais, põe mais. E fui picotando, sempre coloco aquela forminha, né, de plástico ali, sempre cheinha de torresmo, mas nunca pesei. Eu fui pesar hoje, deu 70 gramas de torresmo picadinho. Torresmo cada um faz do seu jeito, né? Ou compra feito. Esse daí é um que eu compro, eu só frito em casa. Eu compro ele cru, já pré-feito, né? Eu chego em casa, frito ele na banha bem quente. Ou eu compro, tem um que eu compro aqui no lugar Quintativa também, que eu amo. Também compro ele feito também. Também uso ele, picoto bastante. Então o torresmo fica a critério de vocês. Ou vocês compram ou vocês fazem. Bom, vou terminar aqui, ó, forno quente, 5 minutos. Ele vai crescer, depois abaixo e fica lá. Daí eu vejo isso daqui, quanto tempo vai ficar. Porque os meus nunca somei, né? Quando eu fazia esses daqui, sempre ia zóio mesmo. Agora eu vou cronometrar quanto tempo fica. Ó, esse daqui é pão de torresmo. É o meu pão de torresmo. Ó, quando eu saio do forno, acho que foi
1 hora que eu tirei ele do forno. Ainda tá crocantinho, mas não vai ficar, porque vai ficar mais murchinho. Porque ele é de torresmo, ele é uma massa mais pesada. Tem mais gordura. Ei, ó. Mas é assim que fica no meio, ó. Tem pedacinho de torresmo. Não dá pra ver direito, porque ele é mais marronzinho. E tem torresminho no meio. Tem um monte de pedacinho de torresmo. E esse pão aqui de torresmo eu faço com farinha de porco. Tem um vídeo que eu já fiz, que tá, meu filho acho que já colocou, com farinha, ensinando a fazer as farinhas. Essa farinha de porco eu sempre fiz. Então, quando eu pego pra fazer, eu faço bastante. E já tinha acabado, então eu já aproveitei, já fiz mais pão, já fiz mais farinha. Mas ele fica crocante. Os redondinhos que eu faço de bolinha, fica redondinho. Eu coloco em forminha. Como eu fiz bastante, ficou 1 hora certinho no forno. Então, pra mim tem que compensar, né? Não adianta fazer uma coisa que vai ficar, fazer uma vez só. A receita dá 12 pãozinhos. Então, eu já fiz 2 receitas. Quando eu faço redondinho e ponho na forminha, fica assim. Quando eu faço só redondinho e não ponho na forminha, ponho direto papel manteiga, ele fica mais achatadinho. Vai ficar crocante também, ó. Aí vocês escolhem qual vocês querem. Eu já fiz bastante, eu já deixei alguns cortadinhos, ó, pra vocês verem, no meio dele. Não fica aquela coisa gosmenta. Porque quando eu procurava pra mim fazer pão de torresmo, eu fazia com aquelas massas que eu batia no liquidificador, que era farinha de amêndoa, ovo. E depois eu jogava, não ficava do jeito que eu gostava, o sabor era bom. Mas a textura pra mim não ia. Não. Daí várias vezes eu cheguei a torrar e fiz farinha, porque a textura pra mim não descia. Daí eu fui mexendo, achei o meu pão de torresmo. E o pistilho que deixa ele mais, né, crocantinho. Deixa eu cortar isso daqui que é mais, tem que abaixar os 6, ó. Aí eu procuro num pão a crocância, a primeira coisa que eu procuro no pão. E ele fica bem crocantinho, ó. Tem um pedaço de torresmo, né? Depende do quanto tempo que vocês pôr. Fica crocante. Só que é diferente daquelas massas. O sabor é totalmente diferente. Aqueles pão que eu passei, pão sem ovo, ele não cresce tanto, não, fica, porque é uma massa mais pesada, que vai a farinha de porco e vai o torresmo, então é uma massa mais pesada. Então eu preciso da farinha de porco aqui. Eu nunca fiz sem a farinha de porco. Esse daqui não. A farinha, a hora que eu coloco no fogo a farinha de amêndoa, você pode trocar. Pode retirar a farinha de amêndoa, pode colocar de amendoim ou de castanha do Pará. Pode retirar aquela, você escolhe. Mas para fazer o pão, na hora que eu tô batendo o ovo, que eu preciso, eu sempre pus farinha de porco, eu nunca fiz com outra. Então eu não sei se dá certo. Se você quiser testar com outra farinha, capaz que dê, claro, mas eu quero um pão, porque aqueles pão quando eu fazia, ele ficava, além de pesado, eu achava que ele ficava muito gorduroso. Esse não fica gorduroso, ó. Ele fica sequinho, ó. Gorduroso é esse aqui, ó. Aqui é banho, aqui, ó, torresmo. A Nela Carbiana, ela come. Vamos torresmo. Um pão ainda. Eu juntou os dois que eu gosto, pão e torresmo. É bom. Ele fica sequinho. O problema é o forno mesmo. 5 minutos forno alto, depois ficou 1 hora no forno, entre médio e baixinho. Entre os dois, ele médio e baixo. Mas como meu forno é louco, eu falei, é psicótico, aí vocês vão dizer, olha, vocês. Ó, um torresmo aqui. Eu gosto de torresmo. Então, tentem fazer. Eu gosto dessa textura de seco com crocante. É isso que me chama atenção. É isso que eu procuro no pão.
com cara de pão. Com cheiro de pão de torresmo. É igualzinho o cheiro, gente. É cheiro de pão de torresmo. Tá bom? Você tá... Pra saber o que aconteceu lá com o meu cachorro, né? Se vocês estão gostando, vocês estão joinha lá, se inscreve lá no canal do Gi, tá? E nós se vê por aí com outra receita, tá bom?